João capítulo 15, nós vamos ler do verso 18 até o verso 27. João 15, a partir do versículo 18 até o final do capítulo. Nós vamos dar continuidade à nossa série no discurso de despedida, ou discurso do Salão Superior. As palavras finais de Jesus para os seus discípulos, horas antes da sua prisão, do seu julgamento, a sua morte e 3 dias depois, ressurreição. Vamos ler na palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós pedimos, rogamos a Tua bênção sobre nós nesse instante. Que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, possa abrir nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, abrir nossos olhos para ver Cristo Jesus exposto diante de nós, que o Teu Espírito amoleça os nossos corações, para que possamos ser transformados pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um pregador famoso, né, já não está mais conosco, mas você já deve ter ouvido o nome dele, chama-se Billy Graham, né? Billy Graham, pregador americano. Muitos dizem que diante do ministério dele houve um avivamento nos Estados Unidos. Ele pregava e multidões iam até ele para ouvi-lo ensinar a palavra de Deus, as suas pregações. Tem uma história que Billy Graham ficou tão conhecido que o presidente dos Estados Unidos, na época, convidou-o para uma partida de golfe. O presidente, Billy Graham, e um jogador profissional. Não me lembro o nome dele, não vem ao caso, mas um certo jogador profissional de golfe. Nessa partida, eles jogaram, a partida acabou. O jogador profissional saiu, entregou ali o seu equipamento e se retirou muito bravo, irado, totalmente descontrolado. E a mídia, né, que estava cobrindo todo esse evento, essa partida de golfe, questionou a esse jogador profissional. E ele diz: olha, eu não preciso desse Billy Graham empurrando religião na minha goela abaixo, fazendo-me engolir religião forçadamente. E saiu. Acontece que depois, passou um tempo, quando o jogador profissional havia refletido e com o tempo a sua raiva havia passado, um certo amigo perguntou para ele: mas o que foi que o Billy falou para você? O que foi que ele tanto te ofendeu? E o jogador disse: olha, para ser sincero, ele não me falou nada a respeito da religião ou de Jesus. O simples fato de um pastor conhecido e que tinha uma vida de santidade estar diante desse jogador que pertencia ao mundo, que não conhecia Jesus, que se rebelava contra Deus, foi motivo suficiente para que Billy Graham
sofresse o ódio do mundo. Eu não preciso dele empurrando religião goela abaixo. Foi o que ele disse, quando na verdade Billy Graham não havia falado nada. Irmãos, o que nós vemos no texto que nós lemos é que Jesus está avisando os discípulos sobre esta realidade, a realidade de que o mundo odeia Jesus Cristo e os seus seguidores. Assim como Billy Graham, esse grande pastor, foi odiado apenas por ser cristão, Jesus nos avisa que muitas vezes isso acontece conosco e aconteceu com os discípulos. Poucos deles tiveram uma morte natural, uma longa vida. A maioria morreram como mártires ou sofrendo perseguição por conta da religião deles, do cristianismo. Então, o que nós aprendemos nesse texto é que os cristãos, os cristãos, devem esperar o ódio do mundo. Esse ódio é acentuado diante de Jesus Cristo. E ele continua mesmo depois de Jesus Cristo. Veja, os cristãos, se você está em Cristo, se você crê em Jesus Cristo como Salvador da tua vida, você deve esperar o ódio do mundo. Esse ódio, ele se acentua, ele se agrava, ele se torna pior diante de Jesus Cristo. E ele continua mesmo depois que o Senhor Jesus Cristo foi elevado aos céus. Preste atenção, no versículo 18 ao 21, nós vemos o esperado ódio do mundo. Nós devemos esperar o ódio do mundo. Jesus Cristo nos avisou, ele disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. O ódio do mundo, ele é esperado. O ódio que muitas vezes nós recebemos, a rejeição que o mundo nos oferece, que o mundo tem contra os cristãos, é de se esperar. Jesus Cristo está nos avisando. E veja, ele é de se esperar, primeiro, porque fizeram isso com Jesus. É o que ele disse, se o mundo vos odeia, sabei, primeiro odiaram a mim. Ele é de se esperar, porque nós não somos do mundo, e isso é a reação natural. Normalmente, as pessoas de um grupo excluem ou rejeitam aquele que é diferente. Existe o velho ditado, o prego que se destaca é martelado. Aquilo que é diferente incomoda, aquilo que não se encaixa com os padrões que a sociedade ou aquele grupo tem, ele normalmente é excluído. Então Jesus está dizendo, veja, eles me odiaram, é o que fizeram comigo. Veja, vocês não são do mundo, por isso vocês serão odiados pelo mundo. Vocês não são do mundo porque eu vos escolhi do mundo, eu vos tirei do mundo. Esse ódio deve ser esperado também, porque nós somos servos de Cristo. E como Jesus mesmo disse, o servo não é maior que o mestre. Se Jesus foi odiado e rejeitado, nós também seremos, porque nós não somos maior ou melhor que Jesus Cristo, somos servos e amigos de Jesus. O ódio é esperado. Fizeram isso com Jesus, nós não somos do mundo, somos servos de Cristo Jesus, e finalmente o mundo não conhece a Jesus ou ao Pai que o enviou. E como não o conhece, odeiam-no e odeiam tudo o que ele oferece. O ódio do mundo é de se esperar. Pastor, que pregação deprimente. Não gostei. Preste atenção, queridos. É importante entendermos essa mensagem. É importante entendermos porque, primeiro, nós devemos lutar contra essa noção de transformar o cristianismo em algo que agrada o mundo. O cristianismo, Cristo Jesus, a oferta da salvação, aquilo que Jesus pregou e oferece através da sua obra é ofensiva, ela ofende ao mundo por natureza. Não quer dizer que os crentes são tão chatos que o mundo todo os rejeita. Apesar de haver crentes chatos, realmente não é isso que Jesus está nos dizendo.
O que Jesus está nos ensinando é o cristianismo ofende as pessoas. Por quê? Porque nós pregamos uma mensagem de que Deus é o Criador, nós pecamos contra o Criador, merecemos a ira eterna, mas este Deus nos deu salvação em Jesus Cristo. Aceitar essa mensagem requer, primeiro, reconhecer que somos pecadores. Segundo, humildade para aceitar a ajuda daquele que nós ofendemos. O cristianismo, ele ofende. Nós vivemos em uma época em que o legal ou o normal ou o que as pessoas buscam é ser aceitado em todo lugar. Por isso, nós temos que transformar a nossa religião para que o mundo a aceite. Isso é muito grave, isso é muito sério. Não cabe a nós mudar a mensagem do Evangelho, cabe a nós pregar Cristo Jesus e Jesus Cristo crucificado. O cristianismo ofende. Então, entender isso é importante. Primeiro, para nos tirar a tentação ou a tendência de mudar a mensagem. Olha, toda essa história de pecado, vamos retirar do nosso sermão. Toda essa história de obediência, santidade, isso é ultrapassado. Pastor, não prega nem sobre pecado, nem sobre obediência, mas pregue a respeito de como, se você vir para a igreja, você vai ter uma vida boa, e você vai se autorrealizar, e você vai ter uma família unida. É isso que o mundo quer ouvir. Pastor, não pregue com essa seriedade que o Senhor pregue, mas dê uma palestra, vista uma roupa moderna de um coach e ensine as pessoas como eles devem se comportar. Desta forma a igreja vai crescer. Queridos, uma igreja que cresce dessa forma deve se perguntar se é verdadeiramente a igreja de Cristo Jesus. Porque o que Jesus disse é: o mundo vos odeia. O mundo me odiou, me rejeitou. Vocês não são maiores do que eu. Vocês são meus servos. Vocês fazem e devem fazer o que eu fiz, o que eu ensinei. Por isso, esperem receber o ódio do mundo. Nós podemos virar essa aplicação e nos perguntar algo. Se o mundo nos ama, o que isso significa? Preste atenção. Se você tem as mesmas atitudes, as mesmas palavras, os mesmos objetivos e desejos que as pessoas que não conhecem a Jesus têm, é claro que o mundo não vai te odiar, vai te amar. Mas o que será que isso significa? Se a Bíblia é clara e nos ensina que o mundo rejeita aquilo que não é deles, o mundo rejeita aquilo que não conhece, o mundo rejeita aquilo que vem do Senhor Jesus Cristo. Quando somos queridinhos pelo mundo, isso deve levantar um alerta em nossas mentes. Nós devemos nos questionar por que as pessoas não se incomodam com o meu cristianismo. Será que o meu cristianismo é o cristianismo da Bíblia? Será que as minhas atitudes são atitudes de ramos que pertencem à videira verdadeira, como vimos há algumas semanas atrás? Devemos tomar cuidado. O ódio do mundo é de se esperar. É de se esperar. Queridos, devemos corrigir um erro aqui. Porque existe também pessoas que pegam esse texto e acham que Jesus aqui está dando licença para sermos chatos, irritantes, arrogantes. Não é isso. Jesus nos ordenou: amem ao próximo como a si mesmo. Amem uns aos outros. Esta é a marca do cristianismo. Não é sair por aí ofendendo, segregando, excluindo. Jesus disse: eu vim para os que estão doentes. Eu vim para curar aqueles que precisam. Os que não estão doentes não precisam dessa mensagem. A igreja deve acolher as pessoas que buscam a Cristo Jesus. Mesmo que essas pessoas tenham costumes diferentes, mesmo que essas pessoas façam coisas que te ofendam, tenha paciência, busque ensinar com a palavra de Deus. Se o Espírito realmente trabalha na vida dessa pessoa, ela vai produzir mudanças, vai produzir bons frutos. Preste atenção, não ter ódio nenhum do mundo, não receber essa rejeição do mundo é um sinal perigoso. Significa que estamos acomodados ou conformados com o mundo.
Por outro lado, sair por aí ofendendo todas as pessoas, brigando, segregando, excluindo, proclamando o ódio também é errado. Não é nenhum extremo, nem o outro. O problema é que muitas pessoas definem o amor errado e acham que amar significa não falar quando os outros estão errados. Amar significa passar a mão por cima ou fechar os olhos e ignorar. Isso não é o amor verdadeiro. Porque amamos ao próximo. Queremos que eles obedeçam ao Senhor, queremos que eles venham a Cristo Jesus, porque é isso que eles precisam. É pelo amor às pessoas, pelo amor a Jesus Cristo que nós temos a nossa missão. Perceba, queridos, o ódio do mundo é de se esperar. Se não existe em nossas vidas, devemos nos questionar por que somos tão bem recebidos no reino das trevas. O que será que isso indica do nosso coração? Por outro lado, se não somos recebidos de uma boa maneira em lugar nenhum, provavelmente não entendemos a mensagem de amor que Jesus Cristo pregou. Billy Graham foi chamado para pregar, para jogar golfe com um profissional e com um presidente. Um cristão reformado, um pastor que pregava a palavra de Deus, convivia com as outras pessoas. Esse versículo, esse texto não é uma mensagem, olha, elimine as amizades do mundo, odeie as pessoas lá fora, viva na sua bolha cristã, que é confortável e aconchegante. Não é isso. Não é desculpa para nos mudarmos para uma montanha e nos tornarmos monges e ficarmos excluídos da sociedade. Nós vamos ver daqui a algumas semanas a oração de Jesus, não peço ao Pai que os tire do mundo, mas que os proteja enquanto estão no mundo. Jesus nunca nos deu uma missão de excluirmos da sociedade, ou de odiar a sociedade, ou de segregar. Pelo contrário, devemos refletir o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Mas entender que se realmente refletimos o amor de Cristo, provavelmente sofreremos alguma rejeição, sofreremos algum ódio, alguma perseguição. Entenda, perceba. Você estar esperando esse ódio também significa que você pode lutar contra o pecado da murmuração. Se Jesus foi maltratado pelo mundo, por que você acha que você merece um tratamento melhor? O servo não é maior do que o mestre. Espere o ódio do mundo. Não compre o ódio do mundo. Não corra atrás do ódio do mundo, mas reflita o amor de Cristo. Cumpra com o seu papel como cristão, entendendo que isso pode e normalmente vai trazer perseguição, vai trazer problemas. Certo? É isso que a mensagem nos ensina, é isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Lembre-se, nós devemos esperar o ódio do mundo. O ódio do mundo é esperado. Não vamos murmurar nem desanimar diante da perseguição, porque Jesus já nos avisou, Jesus já nos ensinou a respeito disso. Mas preste atenção, tudo isso é por causa do nome de Jesus, não é por nossa causa. Não é porque nós somos bons demais que as pessoas se ofendem, é porque Jesus Cristo é o Salvador. E as pessoas temem aquilo que é santo, as pessoas rejeitam aquilo que é diferente, as pessoas rejeitam aquilo que Cristo oferece, por causa do pecado que está no coração de cada um. É por causa do nome de Cristo Jesus. Novamente, podemos virar o ângulo dessa aplicação e entender que quando as pessoas aceitam a pregação, as pessoas se convertem, também não é porque nós somos bons, porque nós pregamos muito bem, porque nós damos um exemplo perfeito. É por causa do nome de Jesus. O Evangelho deve ser pregado, esse é o nosso papel. O que o Evangelho vai produzir no coração das pessoas, isso cabe a Deus, através do Espírito Santo, trabalhar. Nós devemos proclamar e estarmos preparados para o ódio do mundo, para receber essa rejeição. Não significa correr atrás, buscar ou ser uma pessoa irritante, arrogante, mas amar ao próximo, obedecer às palavras de Cristo, entendendo que naturalmente o cristianismo muitas vezes ofende e traz a rejeição. Devemos cuidar, lutar contra o pragmatismo, mudar a mensagem para conquistar mais pessoas, mudar nossas atitudes para conquistar mais pessoas, não é assim.
que o Senhor Jesus nos ensinou. Devemos esperar o ódio do mundo. Mas Jesus continua, e nós vemos que esse ódio ele é acentuado diante de Cristo. Ele aumenta, ele é agravado. Por quê? Veja o que Jesus diz no versículo 22 até o 25. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpas o seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Esse ódio que o mundo tem, que é uma reação natural ao Evangelho, ao cristianismo, aos servos, seguidores de Cristo Jesus, ele é acentuado diante de Cristo. Por quê? Porque, primeiro, Jesus Cristo veio ao mundo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não quer dizer que as pessoas antes de Jesus vir ao mundo, antes do nascimento de Jesus Cristo, eles não tinham pecado nenhum, eles eram santos. Não, a Bíblia é clara e ensina que todos nós nascemos em pecado fomos concebidos. O pecado faz parte da natureza humana, a queda trouxe essa corrupção para a própria natureza do homem. Todos somos pecadores. Leia Romanos 1 até o capítulo 3, você vai perceber que Paulo nos mostra claramente que não há um justo sequer. Todos pecadores, merecedores da ira de Deus. Jesus sabe disso. Jesus não contraria essa mensagem. O que ele está dizendo é o seguinte: pecadores que merecem a ira do Senhor, agora que eu vim ao mundo, cumpri com toda a obra da redenção, fiz tudo aquilo que é necessário para a salvação destes pecadores. Quando me rejeitam, acumulam ou acentuam a gravidade da sua rejeição, do seu ódio. Se eu não viera, eles não teriam esse pecado de rejeitar a salvação. Preste atenção, pela vinda de Cristo, verso 22, a vinda de Cristo acentua ou aumenta a gravidade do ódio do mundo, mas não somente a vinda, as palavras. Ele disse: se eu não viera, nem lhes houvera falado. A mensagem que Cristo pregou também traz condenação para aqueles que o rejeitam. Porque Jesus está dizendo: olha, preste atenção, veja, olhe para mim, eu vim, eu sou o Salvador, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Todos aqueles que vierem até a mim são salvos, os seus pecados são perdoados, ninguém pode acusar. E essa salvação é para todos. Venham vocês que estão cansados, venham vocês que estão sobrecarregados. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham, e todos aqueles que vierem até a mim, eu não perderei nenhum. Esta é a mensagem de Cristo. Ele veio e ele pregou a salvação. E mesmo assim, o que o mundo fez? O aprisionaram, o espancaram e o mataram numa cruz. O ódio do mundo, ele se acentua pela vinda de Cristo, pelas palavras de Cristo, mas também pelas obras de Cristo. Versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Veja, queridos, Jesus está dizendo: olha, eu vim, isso já é algo maravilhoso, já é Deus encarnado, a salvação vinda para o mundo. Eu preguei, eu anunciei, eu preguei como nenhum outro pregou. Anunciei a salvação, a palavra de Deus com autoridade. Os escribas e os fariseus ficavam assustados diante da minha autoridade, da minha pregação. Mas não somente isso, para aqueles que duvidaram ainda da mensagem, eu fiz muitos sinais e milagres que completam ou autenticam a mensagem que eu preguei. Se você não creu ainda, pelo fato de eu ter vindo, pelo fato de eu ter pregado, olhe para o que eu fiz, e você vai ver que você deve crer. E mesmo assim, o que o mundo faz, rejeita, odeia e persegue. O cristianismo vem sido perseguido durante toda a história. Pegue um livro de história e você vai ler e você vai ver. A perseguição, ela é realidade. Nos dias de hoje, pleno 2022, ainda existem países em que as igrejas devem se encontrar no subterrâneo, escondidos, porque é perseguida por conta da mensagem de Cristo Jesus.
Eles pegam a vinda de Cristo, as palavras de Cristo, as obras de Cristo e jogam fora, rejeitando e odiando a Deus. Veja, o ódio do mundo é acentuado pela vinda, pelas palavras e também pelo fato de quem Cristo é. Cristo é Deus encarnado. Rejeitar, odiar a Cristo significa rejeitar, odiar ao Pai. A real possibilidade da salvação é o que Cristo oferece. Salvação verdadeira, legítima, um fato. Não é uma promessa ou uma possibilidade de salvação. É a salvação. E mesmo assim, o mundo rejeita. Por isso Jesus disse, olha, o pecado deles aumenta, o ódio deles se torna mais grave. A gravidade do ódio é acentuada diante de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é o seguinte, não há nada pior do que uma pessoa rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Novamente, se você voltar, você vai ver a história. Deus, o único Deus, o Deus vivo, aquele que existe e a partir dele todas as outras coisas têm a sua existência. Criou um mundo perfeito, sem falhas, sem morte, sem problemas, sem dificuldades. Criou um paraíso, um jardim, e lá naquele jardim colocou a sua criação, o homem e a mulher. E ali Deus habitava, tinha um relacionamento, conversava, caminhava com a sua criação. Jesus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, se rebaixou pela sua graça ao nível da criatura para ter um relacionamento, para abençoar, para demonstrar o seu amor a essas pessoas. E o que o homem fez? Virou as costas e preferiu ouvir a palavra da serpente. E a partir daquele momento o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo e todos nós nascemos em pecado. A partir do momento em que somos concebidos, já somos uma alma vivente, pecadora, que ofende ao Deus Santo e merece a condenação eterna no fogo do inferno. Essa é a realidade. Porém Deus, em sua graça, em sua misericórdia, enviou o seu próprio Filho, aquele que é Deus, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que se esvaziou de toda a sua glória, abriu mão daquilo que ele tinha com o Pai, a glória eterna e infinita, e se tornou homem. Passou pelas lutas de uma vida aqui na terra, teve que obedecer pais e mães humanos falhos, teve que sofrer a rejeição dos irmãos, seus próprios familiares ouviam o que ele falava e não criam. Teve que ser rejeitado pelo seu povo, o povo que esperava o Messias, que ansiava pela vinda do Messias. Quando o Messias veio, esse povo olhou para ele e disse, não, não é você, não queremos, saia daqui. Foi rejeitado pelo seu próprio discípulo, traído, vendido por 30 moedas. Na cruz, a caminho da cruz, apanhou e sofreu. E ali não levantou a voz, não resmungou, não questionou. Por amor, suportou tudo aquilo. Enquanto estava indo para a cruz, as pessoas o zombavam. Diziam as mesmas palavras que ele diz e diziam, olha para esse homem, tadinho, coitado dele, esse maluco que há algumas semanas estava dizendo que era o rei, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Veja a situação pobre e imunda em que ele se encontra. Enquanto estava na cruz, pendurado, ao lado de 2 ladrões, um olhava para ele e zombava, dizendo, você não é melhor do que eu, você não é melhor do que eu. Olha a sua vida cheia de virtude e obediência, olha onde te levou. Tudo isso Jesus fez para comprar a nossa salvação e a nossa redenção. Não é uma mera possibilidade, é um fato verdadeiro. E é tudo isso que as pessoas pegam, jogam fora, viram as costas e seguem a sua vida caminhando a passos largos em direção ao inferno. Jesus veio para salvar. O mundo olha para Jesus e o rejeita, o zomba, o humilha. Por isso que ele diz, o ódio do mundo é acentuado diante de Cristo. Não há nada pior
do que rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Você deve se perguntar neste momento, você está rejeitando a Jesus Cristo? Você está rejeitando aquele que é o único que pode te salvar? Não há outra solução. Se você está rejeitando a Cristo, esperando outra solução, não vai ter. Me desculpe, mas é só Jesus. Mas dizer que é só Jesus não é uma mensagem para que você se acomode ou para que você se contente. Já que não tem outro, eu quero Jesus. Não, ser só Jesus é ser a melhor coisa que existe. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis, o único Deus Filho. O Senhor dos Senhores veio, sofreu, morreu, derrotou a morte e ressuscitou, para que nele nós tivéssemos vida. Vida em abundância, vida eterna. Até a morte, o último dos inimigos, aquilo que todos tentam lutar contra e fogem, Jesus venceu. E se você hoje está em Jesus Cristo, se você crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode celebrar, se alegrar, comemorar, porque a sua morte já foi vencida. Você tem vida e vida em abundância junto com o Senhor Deus. Queridos, devemos esperar o ódio do mundo. E esse ódio, ele se torna mais grave diante de Jesus Cristo. Que nós não continuemos a rejeitar a salvação que Jesus oferece. Não há nada pior. Olhe para a pessoa que Ele é. Olhe para as palavras que Ele pregou. Olhe para os milagres que Ele fez. O último dos sinais, a sua própria ressurreição. Até hoje procuram os restos mortais de Cristo Jesus, e ninguém nunca achou e nem vai achar, porque Ele ressuscitou. Olhe para os sinais. Se você não creu ainda por causa da palavra, creia por causa dos milagres, dos sinais. Se você não creu ainda por causa da vinda de Cristo, creia por causa da palavra e dos sinais que autenticam, que confirmam essa mensagem. Mas não gaste um minuto a mais a sua vida rejeitando a Jesus Cristo. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Queridos, preste atenção. Jesus está dizendo, a minha vinda acentuou a gravidade da rejeição do mundo. O que nós aprendemos é que o Evangelho, ele sempre vai produzir duas respostas, ou aceitação ou rejeição. Não tem meio termo, não tem aceitação parcial. Olha, tudo bem, entendi essa mensagem, amanhã eu considero não. Ou você ouve a pregação, a palavra de Cristo Jesus e se entrega nas mãos dele, ou você o rejeita. E toda vez que você está rejeitando, você está atribuindo condenação nas suas costas. Quantas pessoas estão indo a passos largos em direção à condenação, com centenas, milhares de sermões em suas costas? Cada um deles que será cobrado. O Senhor Deus, no dia do julgamento, dirá, olha, eu te ofereci salvação, não uma, milhares de vezes, e você rejeitou todas. Por que você fez isso? Jesus oferece salvação real, possível, verdadeira. Não rejeite a Cristo Jesus. O ódio do mundo deve ser esperado, é verdade. O ódio do mundo se torna mais grave diante de Cristo, e ele continua, mesmo depois de Cristo Jesus. É o que Jesus disse nos últimos versos desse texto. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Talvez você esteja se perguntando se é pelo nome de Jesus, se é por causa de quem Jesus é, que os discípulos e a igreja sofriam perseguição, porque ainda sofremos se Jesus já foi para o céu, não está mais aqui conosco, já ressuscitou, já cumpriu com a sua obra. Já anunciou a mensagem. Se Jesus não está mais aqui, por que a perseguição continua? E a resposta é porque Jesus deixou o Espírito e os seus discípulos como testemunhas dele. Nós vivemos testemunhando a obra, a mensagem e o poder de Cristo Jesus. Por isso que o mundo nos rejeita. É natural, o cristianismo ofende. Como Paulo diz, a cruz é ofensa para uns, é loucura para outros. O cristianismo naturalmente ofende, porque nós estamos dizendo só há uma salvação, Jesus Cristo. Não é você que se salva, não é suas obras que te salva, é Jesus Cristo. Por isso que o ódio do mundo continua.
continua. Queridos, nós devemos entender então que vivemos uma vida como testemunhas de Cristo e que muitas vezes sofremos a perseguição do mundo. Não desanime, não reclame, mas lembre-se das promessas de Deus lá em Mateus 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disseram mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão nos céus é grande, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não desanime, não reclame. Lembre-se que te perseguem porque Jesus está em você, porque você está em Jesus. A perseguição, o ódio do mundo é evidência da obra do Espírito Santo em nossos corações. Alegre-se nisso. Se fôssemos do mundo, o mundo não nos odiaria. Se o mundo nos odeia, é porque somos diferentes, somos filhos do Deus vivo. E o nosso galardão, a nossa recompensa é grande. Alegre-se, tenha coragem, o Espírito está com você, você não é testemunha sozinha. Talvez no seu trabalho você sofre perseguição, na sua escola os seus colegas tiram sarro e dizem que você é quadrado, que você é ultrapassado. Dizem que você talvez é homossexual porque você não quer namorar todas as menininhas. No trabalho dizem que você é burro porque você não pega o dinheiro que está ali à disposição, que não é seu. Dizem que você é um idiota porque não quer continuar a sua vida crescendo. Dizem que você é bobo por ter só uma esposa e amar a sua esposa e viver uma vida de fidelidade. O mundo persegue, o mundo zomba, o mundo odeia. Alegre-se. Se vocês fossem do mundo, eles não fariam isso. Se fazem, é porque vocês pertencem a Jesus Cristo. Irmãos, na ilustração do início, nós vimos que esse pastor Billy Graham foi rejeitado por ser cristão. Mas ele recebeu um ódio intenso, raiva. E a conclusão que nós chegamos é que isso vem do fato de que ele estava em um nível de santidade, vamos dizer assim, grande, uma maturidade cristã grande. Ele se parecia com Cristo. E isso fez com que a mera presença dele ofendesse as pessoas. Conforme nós crescemos a nossa caminhada cristã, muitas vezes o ódio do mundo vai aumentar, porque cada vez mais nós nos parecemos com Cristo, testemunhamos o amor dele. Alegre-se. Se o mundo te persegue, é porque você não é do mundo. Louve a Deus por isso. Persevere com coragem e alegria e busque testemunhar. É por isso que Cristo nos ensina. Os cristãos devem esperar o ódio do mundo, que é acentuado diante de Cristo e continua mesmo após Jesus Cristo. Vamos orar.